Eu fiz essa brincadeira porque, obviamente, o Neymar tá muito em foco e eu vejo muitas torcidas debatendo se o respectivo jogador daquele clube hoje ele rende mais ou rende menos do que o Neymar. E a brincadeira, obviamente, não é comparando o Neymar com o Neymar, mas uma tentativa de exaltar um jogador que, além de ter um nome que rima com craque brasileiro, vem vivendo um momento muito especial com a camisa do Atlético, né. Acho ainda que o reconhecimento em relação ao impacto grande que o Julimar vem vivendo, não vem sendo proporcional ao quanto ele vem sendo importante. A gente fala do jogo contra a Volta Redonda e mais uma vez o Julimar tá ali nos ajudando com gols, destrancando a defesa do adversário. Já são 4 participações em gol nos últimos 3 jogos. E pra mim o jogador mais importante dessa reta final de temporada do Atlético, nesse sprint final, em um momento que depois daquele empate ali contra o Avaí, contra o Curitiba, não imaginavam que o Atlético poderia ter mais uma reação, não imaginavam que o Atlético poderia ter mais uma arrancada. E já são 5 jogos sem perder, 3 vitórias seguidas e uma projeção de acesso muito próxima de ser confirmada. E acho que nessas 3 vitórias você tem claramente a digital do Julimar como a digital de um dos principais jogadores. E eu acho que cada vez mais a dupla com o Viveiros vem se solidificando. E eu acho isso muitíssimo interessante, porque no jogo contra o Goiás, vamos parar para pensar, o que que aconteceu? O Julimar encontrou o Viveiros fez o gol. No jogo contra o Volta Redonda, o que que aconteceu? O Viveiros se movimenta, leva a marcação, abre espaço para o Julimar bater e fazer o gol. Então, no final das contas, é ótimo você ter o Julimar. Mas é muito melhor você ter um Julimar e Viveiros se entendendo. É muito melhor você ter o Julimar e Viveiros desempenhando juntos, impactando, porque esses caras eles vão se autocomplementar e vão influenciar ainda mais a equipe. Desde a maneira do time jogar. Ah, não, o time vai jogar numa espécie de jogo de transição. Você tem os dois. Ah, não, o time vai jogar em ataque posicional. Você tem os dois. Mas no final das contas, o funcionamento da equipe parte muito de potencializar tanto o Viveiros quanto o Julimar. E eu acho que no final das contas isso acaba sendo uma grande notícia. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é da dupla. Mas eu volto a dizer, assim, o Julimar ele me faz questionar algo que pode parecer um exagero, mas cada vez eu acho menos que é. E acho que o Julimar, ele é um jogador que ele proporciona esse exagero, que é no que o Julimar é ruim. Não, sério, tô tentando questionar vocês de verdade, no que ele é ruim. É óbvio que ele pode melhorar coisas no jogo dele. Não é um jogador perfeito. Mas ruim, eu não consigo ver. Eu posso estar muito errado, mas eu não consigo ver. Eu vejo um jogador forte. Eu vejo um jogador rápido. Eu vejo um jogador fisicamente com capacidade de pressionar. Com capacidade de sustentar jogo longo. Sabe, eu olho pros outros times e eu não consigo ver ninguém com a aptidão física que o Julimar tem, não. Ponta mais forte que o Julimar hoje no futebol brasileiro, o segundo atacante mais forte que o Julimar hoje no futebol brasileiro, eu poderia falar um que tá muito claro na minha cabeça, que é o Paulinho. Paulinho do Palmeiras, mas não vem jogando também. E essa capacidade física eu acho que vem sendo uma característica que marca basicamente, assim, um perfil de jogador que todo mundo quer. Você vê, por exemplo, o Mirassol do Guanás, os jogadores dele têm que se dedicar fisicamente o tempo inteiro. E aí a gente começa a olhar os times de Série A. Qual time não quer um ponta com tanta capacidade física? Até o Flamengo. Até o Flamengo olha pra esse ponta com carinho, que no caso deles é o Plata, que joga mais que o Julimar tecnicamente, mas fisicamente eu tenho minhas dúvidas. Então, pra mim, um dos pontas barra segundo atacante mais fortes do futebol brasileiro. Isso precisa ser ressaltado, porque isso é uma credencial. Daqui a pouco eu vou tentar desvencilhar o Julimar só dessa imagem de jogador forte. Mas eu acho que o ponto principal de partida de um jogador hoje é ter essa capacidade física de ser regular durante o jogo, os 90 minutos, mas de ser regular entre as fases do jogo. E aí a gente volta na brincadeira com o Neymar.
Neymar, tecnicamente, indiscutível, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Neymar, tecnicamente, indiscutível, o jogador mais pronto do futebol brasileiro. Indiscutível. Mas fisicamente, será que compete? Todo mundo sabe que não. E o Julimar, ele tem uma parada. Eu tava pensando assim. Que o Julimar, ele tem mais de terãs que a gente imagina, sabia? Isso eu falo porque o Julimar, ele começa a assumir um papel de jogar numa entrelinha, de jogar ali atrás do centroavante, que não era característica dele. E talvez o último jogador que a gente tenha visto nessa posição tão impactante tenha sido o Terãs. Um jogador com boa batida de média distância, e o Julimar vem se provando nesse sentido. Um jogador com pisada na área, e o Julimar vem se provando nesse sentido. E o jogador com poder de associação, o Julimar vem se provando nesse sentido. Óbvio que o funcionamento não é exatamente o mesmo. Mas o Julimar, ele assume um papel ali muitas vezes de um segundo atacante, de um meio atacante, que pisa na área, que aparece como elemento surpresa. Eu acho que vai adicionando ao jogo dele, que em algum momento já foi esse jogo de enfrentamento contra o lateral adversário no lado. Mas essa nova versão que a gente já viu aqui, que é uma nova zona de impacto do Julimar, ela precisa ser destacada também. E óbvio, características que vêm com essa nova versão. Características que agora a gente tem o Julimar adicionando ao jogo dele, aumentando o leque de situações que ele pode oferecer, tanto no lado mais associativo quanto no lado da finalização. Então eu confesso com vocês que eu tô gostando cada vez mais dessa versão do Julimar. Uma versão mais completa, uma versão mais pronta pra desequilibrar, uma versão desequilibrante, porque querendo ou não, tudo que ele vem fazendo nessas rodadas finais é de um peso muito grande, é de uma relevância muito grande. E acho que o Julimar, ele tem tudo pra seguir nos ajudando, seguir sendo essa peça fundamental pro nosso Furacão. Porque, assim, não, tudo tá ali. Tudo tá ali. Jogo contra a Ferroviária a gente conta bastante com ele, inclusive Ferroviária e o América, mas eu não consigo tirar a cabeça da próxima temporada e espero que o Petralha entenda que é um pilar desse time, não necessariamente muito habilidoso, mas muito pronto para competir. Acho que o Julimar é um dos jogadores mais prontos que o Atlético tem para um nível de competitividade alta que uma Série A naturalmente exige. Aí me vem à cabeça o jogo contra o Corinthians, por exemplo, Taquera, onde o Julimar foi um dos destaques, criou situações e fez um bom jogo, né? Acho que esses jogos contra São Paulo e Corinthians viraram muito parâmetro pra gente, mas não tá errado, não. É o recorte que a gente tem na temporada. É isso. Valeu? Então valeu. Se valeu, valeu. Tamo junto. Forte abraço e a nóis.